Hoje é dia 11 de novembro de 2020, nós estamos gravando mais um seminário online de Economia Industrial da Inovação, e hoje eu tenho o prazer de receber o Daniel Gami Colombo. O Daniel é pesquisador, colaborador aqui no Instituto de Economia. O Daniel fez doutorado na FEA USP, com orientação do professor Hélio Nogueira. E o Daniel fez um trabalho do qual eu tenho imensa satisfação de ser coautor, cujo título é The Role of Academic Relation of Former Graduate Students in University Firm Collaboration, Evidence from Brazil. O trabalho, portanto, como o título diz, ele vai examinar o papel das relações acadêmicas entre ex-alunos e pesquisadores e ver se essa relação, vai procurar evidências empíricas se essa relação é uma relação importante para fomento da colaboração da Universidade de Empresa no Brasil. Eu agradeço a presença de todo mundo que está aqui ao vivo, participando do seminário. Eu agradeço todo mundo que está vendo no YouTube, e passo a palavra ao Daniel. Daniel, faça a apresentação, por favor. Depois da apresentação, a gente abre para uma ou duas rodadas de perguntas. Daniel, à vontade. Obrigado, Renato. Agradeço pelo convite e pela oportunidade de fazer esse diálogo aqui no seminário. Esse trabalho que está em andamento, então é um momento muito apropriado para a gente receber colaborações e contribuições aí para a melhoria do trabalho antes do seu formato final. Vou colocar, então, a apresentação. Renato, você só me confirma que você está vendo a apresentação completa aí. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. Então, como o Renato muito bem colocou, esse é... Pois não. Coloque em modo apresentação, acho que até fica melhor. No seu PowerPoint. Eu vou tentar, só porque às vezes ele complica a... Não dá. Deixa daquele jeito. Melhor daquele jeito. Né? É. Isso acontece. Ele fica mostrando o próximo slide e as anotações. Esse é o problema desse compartilhamento. Tranquilo. Não, vamos assim mesmo. Está dando para ver perfeito. Manda bala. Ok, então vamos lá. Como o Renato mencionou, esse trabalho é uma parceria que nós dois fizemos, e ele nasce de um diálogo que a gente vem fazendo. Eu tenho uma agenda de pesquisa voltada a discutir a pós-graduação, e o Renato já tem uma trajetória de longa data em geografia econômica, em colaboração universidade-empresa. Então, esse diálogo que a gente foi fazendo, a gente identificou que havia um gap entre essas duas agendas, que parece que o papel que os alunos de pós-graduação representam nessa colaboração científica não estava muito bem representado ou sendo capturado por essa literatura. Então, a nossa ideia foi tentar trabalhar um pouquinho com isso e tentar ver se aqui que a gente consegue levantar de evidência nesse sentido. Vou passar muito rápido pela literatura e vou focar na parte empírica, que eu acho que é a parte mais interessante do nosso trabalho, tá? Então, vamos lá. Então, como eu mencionei, o objetivo central do nosso trabalho é tentar identificar ou discutir o que as relações acadêmicas dos antigos ou dos ex-alunos de pós-graduação representam para a colaboração universidade-empresa, para o desenvolvimento científico. Eu vou dizer daqui a pouquinho o que eu entendo por relação acadêmica. Uma ressalva que eu sempre tenho que fazer quando eu falo de pós-graduação eu estou tratando de mestrado e doutorado, estou tratando de pós-graduação stricto sensu, desconsidera, então, especialização, extensão e todos aqueles outros tipos de estudos que não dão um título acadêmico. Nossos objetivos nesse trabalho são principalmente tentar desenvolver hipóteses a partir do arcabouço teórico sobre como essas relações desses alunos podem colaborar para a colaboração científica, testar as hipóteses que a gente vai apresentar, e uma terceira contribuição, um terceiro objetivo muito interessante do nosso trabalho é que a gente faz a separação da nossa análise empírica
por área do conhecimento. Isso aqui vem de uma provocação que a gente identificou em alguns trabalhos científicos que diziam que as disciplinas científicas ou as áreas do conhecimento podem funcionar como moderadores dos fatores de proximidade, mas a gente não vê na literatura empírica isso sendo tratado de fato. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso empiricamente daqui a pouquinho. Então, revisão de literatura, eu vou só dar uma breve pincelada. Como eu mencionei, a gente está trabalhando na interseção, ou no gap, entre dois ramos da literatura. O primeiro, a geografia econômica, a literatura dedicada às dimensões de proximidade, que busca identificar quais são os fatores que trabalham ou que ajudam as organizações de instituições a colaborarem. Essa literatura, aí, como já todos já sabem, ela coloca 5 principais dimensões: a dimensão geográfica, a dimensão cognitiva, social, a organizacional e a institucional. O nosso foco aqui do nosso trabalho vai ser a dimensão social. É uma dimensão um pouco patinho feio, um pouco estudada nessa literatura, e que a gente identificou nos papers empíricos diferentes medidas para essa proximidade social, para a importância dos laços pessoais ou das redes pessoais para a proximidade das organizações. A gente identificou diversas medidas, mas o problema é que a gente não identificou em nenhum trabalho alguém que identificasse o papel da pós-graduação nessa dimensão de proximidade. E aí esse é o nosso gap que a gente quer tratar. Isso não significa que esse assunto não tenha sido discutido. A gente tem alguns artigos que vêm falando, que vêm discutindo como alunos de pós-graduação, como a formação de cientista contribui para a colaboração. O principal argumento que é colocado no paper do Lam é que os ex-alunos de pós-graduação, quando eles saem do seu treinamento e vão para trabalhar no setor privado, esse pessoal funciona como uma espécie de nó da rede de conhecimento. Ele tem, de um lado, relações na academia, porque ele estudou lá, e do outro lado, relações no setor privado, porque ele trabalha lá. Então, ele funciona como uma espécie de nó, aproximando esses dois mundos. É por isso que tem alguns autores, como o Ponomariov, que vai dizer que esses estudantes e ex-estudantes têm um papel central na definição de colaboração. O problema é que a literatura, os trabalhos existentes sobre isso são muito poucos, e, em especial, a evidência empírica é muito escassa. E em tudo aquilo que a gente leu, até o momento, os trabalhos não dialogaram com esse arcabouço teórico de geografia econômica que a gente colocou. Ou seja, parece que esses dois mundos aqui não estão se conversando, e essa é a ideia do nosso trabalho. Para eu desenhar, então essa foi a minha revisão de literatura, para eu desenhar as hipóteses de nosso trabalho, eu tenho que falar um pouquinho sobre qual é o papel dos estudantes de pós-graduação aí para essa colaboração. A nossa ideia é que quando uma empresa, quando uma firma contrata um profissional com um título de mestrado, com um título de doutorado, isso tem 2 principais consequências para fins de colaboração científica. Em primeiro lugar, essa empresa aumenta a sua capacidade de absorção, a sua capacidade de identificar conhecimentos externos, de explorar conhecimentos externos. Esse fator já está bem levantado e bem documentado na literatura. O que não está documentado é um segundo efeito que a gente discute, que é a empresa também ganha acesso às redes de conhecimento, às redes pessoais desses profissionais dentro da comunidade acadêmica. Ou seja, o sujeito estudou na engenharia na Unicamp, ele vai ter acesso a toda a rede de pessoas ali dentro, professores e pesquisadores, que é algo que é útil para a empresa quando ela contrata esse profissional. Essas relações pessoais desenvolvidas pelos alunos ao longo do seu treinamento na pós-graduação é o que a gente chama de relações acadêmicas. Nosso argumento é que essas relações aumentam a proximidade social entre a empresa que contrata esse profissional e a universidade onde ele estudou. E isso tem, então, efeitos sobre
os incentivos, os custos e os retornos esperados da colaboração. A literatura coloca uma série de argumentos para justificar como esses efeitos acontecem. Os principais deles são confiança, compromisso, linguagem comum e cultura comum. Eu não vou detalhar esses argumentos aqui devido ao tempo curto, mas isso tudo está no paper disponível. A partir disso, então, eu estou dizendo que universidade e empresa ficam próximas quando a empresa contrata um ex-aluno de pós-graduação. Isso tem duas implicações centrais, que são as nossas hipóteses de pesquisa. Em primeiro lugar, eu vou dizer que a empresa tem mais chances de escolher aqui um grupo de pesquisa de uma universidade socialmente próxima. Ou seja, se a empresa tem um ex-aluno de pós-graduação na Unicamp, eu vou dizer que eu vou testar, ou a minha hipótese é que essa empresa tem mais chances de colaborar com a Unicamp do que com outras universidades. Ou seja, na escolha, na decisão do meu parceiro, isso importa. Essa é a hipótese número 1. A minha hipótese número 2 diz respeito à decisão de colaborar ou não. O que eu quero dizer aqui é que não só a empresa tem mais chance de escolher aquela universidade como parceira, mas ela tem mais chance de decidir ir em frente na colaboração se a universidade com quem ela tem maior chance de colaborar é uma universidade socialmente próxima, ou se a empresa tem um ex-aluno daquela universidade. Perceba que são duas hipóteses que caminham juntos a uma certa sobreposição, mas são duas coisas distintas. Primeiro, eu estou falando de decisão do meu parceiro. Na segunda, eu estou falando se eu vou colaborar ou não. Se eu tenho duas hipóteses, e aí eu já vou entrar na minha fase empírica, na minha análise empírica, eu vou precisar de um modelo empírico que contemple essas duas etapas, ou que, de alguma forma, me permita estimar ou aferir a contribuição ou a sua correlação da proximidade social em cada uma dessas etapas. Para isso, a gente foi buscar um modelo empírico que não é típico da literatura de colaboração, mas é um modelo que foi desenvolvido para escolha de universidade, escolha de educação superior, e está muito bem descrito nos trabalhos do Long e do Skinner. Então, a gente adaptou esse arcabouço empírico para a realidade da colaboração universidade-empresa. O que esse modelo tem de especial? Ele é um modelo no qual a decisão da empresa de colaborar é feita em duas etapas. Então, é um modelo em duas fases. A empresa que está considerando colaborar, ela tem uma primeira decisão a fazer, que é, ela vai olhar o leque de possíveis grupos de pesquisa ou de possíveis universidades e vai decidir qual é aquela que tem o melhor retorno esperado, ou melhor retorno para a sua estratégia de desenvolvimento de colaboração. Então, antes de eu decidir colaborar ou não, eu olho para o leque de instituições disponíveis e decido qual é aquela que é mais adequada à minha situação concreta. Ou seja, a escolha do parceiro. E aqui eu vou testar a minha primeira hipótese de pesquisa. Eu quero descobrir se essa empresa, na hora de decidir qual é o seu melhor parceiro, se eu ter um ex-aluno dessa universidade no meu corpo funcional, afeta essa decisão, ou está associada a essa decisão. Uma vez que a empresa tenha decidido, ou que a empresa tenha identificado qual é a universidade que é o melhor parceiro, ou aquela que dá a colaboração que dá um melhor retorno, ela vai comparar os custos e benefícios dessa colaboração, vai comparar isso com outras estratégias de negócio, desenvolvimento de tecnologia interna, limitação, qualquer outra coisa, e vai decidir se vale a pena ou não colaborar. Ou seja, perceba que aqui é um pouco contraintuitivo o que esse modelo está propondo. Primeiro eu decido quem é o meu parceiro, e depois eu decido se vale a pena ou não seguir em frente com a colaboração. E aqui nessa segunda etapa eu testo
a minha segunda hipótese de pesquisa. Para eu estimar essas duas etapas, e essa é uma fase especialmente delicada e complicada desse trabalho de pesquisa, a gente tem que preparar a nossa base de dados, que eu vou falar daqui a pouco qual é, para essa estimação, para estimar o modelo. Para o primeiro estágio, o que é feito é, eu tenho uma base de dados com diversas colaborações entre universidades e empresas feitas num determinado ano, no caso 2016. Para cada colaboração dessa, eu vou expandir a minha base de dados para que ela reflita não apenas as colaborações que ocorreram, mas todas as possíveis escolhas que cada empresa poderia fazer. Vou dar um exemplo. Então, vamos supor que uma empresa colaborou com a Unicamp, com o Instituto de Engenharia da Unicamp. Eu vou expandir a minha base de dados para contemplar não apenas a dupla, essa empresa e Unicamp, mas também essa empresa e Unifesp, essa empresa e o FMG, e diversos outros institutos de engenharia no Brasil. E vou ter uma variável de resposta dizendo, olha, de todas essas opções, a que a empresa decidiu colaborar foi a Unicamp. Como eu tenho todos os fatores aqui de proximidade entre a empresa e cada uma dessas universidades, eu consigo estimar a importância de cada um deles para essa escolha que a empresa de fato fez. Espero que tenha ficado claro, senão eu explico com mais calma no momento das perguntas. Então, assim eu estimo o primeiro estágio. Para estimá-lo, eu utilizo o modelo de logística condicional ou de McFadden, que é particularmente apropriado para situações nas quais o decisor enfrenta uma série muito grande de possíveis opções. Uma vez que a empresa tenha feito essa escolha, eu parto para o segundo estágio. No meu segundo estágio, eu volto para a minha base de dados original, ou seja, apenas as empresas que colaboraram, e acrescento a essa base um conjunto muito grande de empresas que não colaboraram. Então, eu utilizo a RAIS, eu agrego na base um grupo de empresas que não colaboraram, além das empresas que de fato colaboraram, que estavam na minha base original. E aí eu vou conseguir estimar qual é a importância dos fatores de proximidade para a decisão da empresa colaborar ou não. Eu enfrento uma dificuldade nesse segundo estágio, que é como é que eu vou calcular indicadores de proximidade para as empresas que não colaboraram, uma vez que eu não tenho um parceiro definido. Isso é uma sacada muito interessante que o Long e o Skinner propuseram. O que eu faço aqui é, eu pego os parâmetros ou os coeficientes estimados no primeiro estágio e aplico para as empresas para todas as empresas no segundo estágio, para identificar o que eles chamam de o parceiro mais provável. É o que eu estou colocando aqui nesse segundo item do segundo estágio, nesse slide. Para cada empresa na minha base de dados, eu tenho um parceiro mais provável previsto. E dessa forma, eu consigo calcular variáveis de proximidade, e eu tenho uma variável de resposta que diz se aquela empresa, de fato, prosseguiu em frente para a colaboração ou não prosseguiu. Tratando-se de uma variável binária de resposta, eu utilizo um modelo de regressão logística padrão para estimar a importância dos fatores para essa decisão no modelo probabilístico desse estágio. Feito isso, com que base de dados eu utilizo para fazer essa estimação? A gente aqui, uma contribuição relevante do trabalho é a base de dados rica que a gente conseguiu construir, que ela é baseada em 3 bases. Em primeiro lugar, eu tenho a RAIS, eu utilizo a RAIS de 2015, eu uno ela com a base de microdados dos censos de grupo de pesquisa do CNPq de 2016, utilizando o CNPJ das empresas que colaboraram com esses grupos, e, além disso, eu olho
para quem são os profissionais dessas empresas que estudaram na pós-graduação nas universidades, a partir da base de alunos de pós-graduação da CAPES. Uma dessas três bases, existe uma série de outros fatores ou itens de pesquisa, ou escolhas de pesquisa que a gente fez aqui, que eu não vou entrar, mas que eu posso detalhar posteriormente se alguém tiver alguma dúvida a respeito. Com isso, eu gero a nossa base de dados, que é bem expressiva e ampla, e eu tenho aqui as minhas variáveis utilizadas, eu não vou detalhar todas elas, eu vou chamar a atenção apenas para as dimensões de proximidade, os fatores de proximidade que estão no retângulo em azul. Eu olho para proximidade ou distância geográfica, eu olho para a distância institucional, que a gente toma como as universidades serem de direito privado ou de direito público, e eu olho para a dimensão social representada pela contratação de um aluno de ex-aluno de pós-graduação. Então, utilizando essas variáveis, a gente estima os coeficientes do modelo, que eu apresento o resultado agora. Essa tabela é o resultado do primeiro estágio e ela contempla diversas colunas, pelo motivo que, como eu mencionei no início da apresentação, uma das contribuições do nosso trabalho é fazer a estimação do modelo, não apenas para a minha amostra completa, que é o que eu faço na coluna 1, mas também separar por distintas áreas do conhecimento, conforme a classificação da Unesco. Então, o que você vai encontrar nas colunas de 2 a 10 é a estimação do modelo para grupos de pesquisa da área de educação na coluna 2, artes e humanidades na coluna 3, ciências sociais na coluna 4, e assim por diante. Ou seja, eu consigo separar essa amostra e fazer a estimação para elas. Eu não vou chamar atenção para todos os resultados, eu vou focar aqui no meu parâmetro de interesse, que é a variável de dimensão social representada pela pós-graduação. Um detalhe sobre essa tabela de resultados, ela está em razão de probabilidades, ela reporta a razão de probabilidades. O que significa, em termos bem gerais, que eu vou encontrar uma associação positiva se esse coeficiente estimado estiver se for maior do que 1, e a correlação é negativa se esse valor reportado for inferior a 1. Então, vamos lá. O que eu encontro no caso do primeiro estágio ou na decisão do parceiro? O que a gente identifica é que a variável de dimensão social ela é positiva e estatisticamente significante, representada pelos asteriscos em uma notação padrão, não só para a amostra completa, como para todas as áreas do conhecimento. Ou seja, o que eu estou achando aqui? Que em todas as áreas, a empresa ter no seu corpo funcional um ex-aluno da pós-graduação está positivamente correlacionado com a escolha do grupo de pesquisa dessa universidade como seu parceiro. A gente encontra evidências de que parece que essas duas coisas estão, de alguma forma, correlacionadas, dando suporte à nossa primeira hipótese de pesquisa. Essa segunda tabela vai refletir para a gente o resultado do segundo estágio ou a decisão da empresa de colaborar ou não. Mesma descrição que eu fiz para a primeira tabela se aplica a essa. E o que eu encontro novamente é que para a amostra completa e para todas as áreas do conhecimento eu encontro um coeficiente ou uma correlação positiva. Essa relação é estatisticamente significante para praticamente todas as áreas do conhecimento, com exceção de duas, que é a de business e a de ciências naturais. Ou seja, o que esse resultado aqui está mostrando para a gente? Que, aparentemente, eu ter um aluno de pós-graduação, ex-aluno de pós-graduação, eleva as chances da empresa decidir prosseguir em frente com a colaboração se a universidade socialmente próxima for o seu parceiro mais provável.
Esses são os resultados principais. Então, nossa conclusão principal é que a gente encontra suporte empírico, a gente encontra evidência empírica para confirmar, ou ao menos para não rejeitar as nossas hipóteses de pesquisa, ou seja, parece que a decisão da empresa de escolher o seu parceiro e de decidir colaborar encontra-se de alguma forma relacionada ou associada à proximidade social dessa empresa com a universidade, que é representada por esse aluno de pós-graduação, que é representada por essas relações acadêmicas que o aluno de pós-graduação nutriu ao longo do seu curso. Essa é a nossa principal conclusão do nosso trabalho e que a gente lê esse resultado empírico como uma confirmação do nosso argumento teórico de que isso é uma evidência de proximidade social e como ela afeta a colaboração científica. Nosso trabalho tem uma série, aqueles números todos daquelas tabelas apresentam uma série de outros resultados interessantes também, que eu não tenho tempo de discutir aqui, mas que são citados no nosso trabalho. Em primeiro lugar, eu acho, mais uma vez, um resultado muito comum na literatura de geografia econômica, de que colaborações tendem a ser espacialmente concentradas, ou seja, empresas tendem a colaborar com universidades próximas. Eu também acho uma evidência de que a contratação de alunos de pós-graduação, não só pelas suas relações sociais, mas pela capacidade de absorção elevada das empresas, isso também aumenta as chances da empresa colaborar. Não vou entrar nos outros fatores, devido ao nosso tempo restrito aqui, nossos outros achados devido ao tempo restrito. A nossa principal implicação de política pública no nosso trabalho é que a gente considera que a gente encontra um argumento e evidência para políticas de fomento à colaboração científica com base nas relações acadêmicas. Ou seja, eu posso incentivar novas relações, novas colaborações, nutrindo ou fomentando essas relações que os alunos mantenham dentro das suas respectivas universidades. Como futuros pontos de pesquisa que a gente pretende trabalhar, em primeiro lugar, eu acho aí resultados distintos para diferentes áreas do conhecimento, mas eu não mergulho para as diferentes áreas. Isso demanda outro tipo de pesquisa, inclusive, talvez de caráter qualitativo, que é algo que a gente pode ou não fazer aí no futuro para avançar nessa pesquisa. E um segundo ponto, que é a generalização dos nossos achados para outros países. A gente entende que o nosso argumento e a nossa evidência são aplicáveis a outras realidades além da brasileira. Mas, para isso se confirmar, eu preciso testar as minhas hipóteses de pesquisa para outros países. É isso, desculpem o tempo prolongado, espero não ter atrapalhado muito, Renato. O link para o texto da discussão está aí, o nosso e-mail está aí, e quem puder fazer contribuições ou tiver algum ponto a questionar, a gente agradece muito. É isso, Renato. Valeu, Daniel. Só dizer, esse é o link para o nosso site no NEIT, que o Daniel colocou aí, tá? Mas a gente já pediu para publicação, já foi aprovado, o texto para discussão da Unicamp, tá? O pessoal lá que está com fila de trabalho, entrou na fila, então em breve o texto também deve estar disponível com o texto para discussão da Unicamp, do Instituto de Economia da Unicamp, desculpa. Bom, pessoal, obrigado, Daniel, pela apresentação. Eu não tenho perguntas pelo trabalho, mas eu queria abrir o debate e deixar quem tiver perguntas, observações, comentários, críticas, não apenas são bem-vindas, mas fique à vontade. Márcia, você abriu a câmera, você quer falar? Posso? Pode. Daniel, para de compartilhar sua tela, por favor, Daniel, por favor. Valeu, Marcia. Vontade. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tirei o microfone. Sim. Bom, gente, eu estava aqui, acho, tentando procurar o texto, enfim, o Renato me mandou, eu abri, mas não consegui ler, eu devia ter... Quero ler muito o texto, eu acho que... Queria primeiro parabenizar vocês, né, assim, esse trabalho de construção dessa base de dados não foi trivial,
com certeza, né? Imagino que um esforço enorme de cruzamento de dados, né? Então, enfim, supervalorizo. Queria valorizar também, né, como você já disse no início, né, Daniel, a gente não tem estudos empíricos para o Brasil, ainda mais nessa perspectiva ampla que vocês fizeram, né, pegando vários dados, a gente tem alguns estudos de caso, né, então, enfim, o trabalho de vocês é totalmente meritoso, né, eu acho que é um esforço, né, que a gente vinha um pouco tentando quebrar a cabeça de fazer, mas não tivemos fôlego de fazer. Exatamente, enfim, porque a gente tem que cruzar a base de dados, né? Então, enfim. Na verdade, pode ser que essa pergunta que eu vá fazer, ela já esteja no artigo, tá? Então, peço desculpas porque eu não li, né? Mas antes da pergunta, eu queria só incentivar que eu acho que realmente é preciso olhar para as áreas de forma diferente, né? Por exemplo, a gente orientei uma aluna que trabalhou na área de mineração e metalurgia, né? A gente fez um recorte só para esse setor, e era um setor que basicamente não contratava pós-graduado, né? E a gente olhou as empresas que cooperavam de acordo com o DGP, né? Então, eu lembro que uma primeira pergunta que surgiu no momento é isso, né? Em algumas áreas, a pós-graduação é necessária para formar o profissional, né? Então, por exemplo, a nossa área, né? Nossa área de economia que a gente conhece. Um aluno que forma em economia, né? A gente sabe que ele geralmente segue fazendo uma pós-graduação para se capacitar, então, enfim, né? E eu não tenho clareza o quão necessário é isso na área de engenharia, né? Ou se o aluno que forma já é mais acabado, enfim, e a pós-graduação não cumpre o papel que ela cumpre na nossa área, né? Então, enfim, como esse trabalho na época chamou muita atenção, né? Porque as empresas que cooperavam praticamente não tinham pós-graduado, né? A gente, enfim, foi uma das explicações, né? Que a área da engenharia teria talvez né? Então, enfim, eu acho que as áreas são diferentes, né? Então, dependendo disso, o peso de um aluno pós-graduado vai fazer diferença, né? Claro que, enfim, a gente sabe que faz diferença, o que vocês encontraram demonstra, mas, enfim, também, Daniel, desde que eu li o teu trabalho na RBI, sobre o incentivo fiscal, né? O teu resultado de não aumentar a contratação de pós-graduado é um resultado que eu fico também, né? Parece que o PIB foi relevante, mas não aumentou a contratação de pós-graduado, né? Então, enfim, as empresas têm uma estratégia, né, de inovação que é descolada dessa maior qualificação, né? Então, enfim, esse teu artigo eu viro e mexe, eu volto nele, né? Mas, enfim, a minha pergunta, então, enfim, eu acho que a questão das áreas é super relevante, tem alguma coisa, né, para ser... enfim, eu acho que vale a pena essa questão das áreas, né? Mas algo que me veio, né, assim, dessa discussão suas, como que esse resultado, ele exige, né, um posicionamento um pouco diferente dos NITs, né? E aí, eu e Renato estivemos participando de uma banca aí, né, porque, por exemplo, aqui na UFMG, o NIT, né, o CTIT, já tem muita clareza que a transferência de tecnologia, ela acontece melhor quando o pesquisador participa de todo o processo, né? E esse resultado seus é muito importante, porque ele diz o seguinte, olha, precisa ter alguém do lado de lá, né? Que pode ser um aluno daqui, né? É uma coisa que o mestrado profissional, né, que a gente tem, já tem deixado isso muito claro, né? Tem alguém lá, enfim. E os seus resultados, eu acho que reforçam isso, né? Então, enfim, dentro de uma política de cooperação, de licenciamento, de sei lá o quê, essa questão do fluxo de pessoas, né? Sei lá, vamos ter que pensar no nome, né? Ele me parece fundamental, né? Algo que a gente já, enfim, mais que o resultado de vocês deixa isso muito evidenciado, né? Então, se tiver no artigo, me desculpem, né? Mas assim, é isso. Então, qualquer mecanismo de licenciamento e colaboração tem que ter junto um fator humano, né? E pelo que vocês estão dizendo,
proximidade, né, enfim. Mas é isso, né, queria parabenizar demais pelo trabalho, super relevante, né, e continuem, né, assim, com os desdobramentos, tá? Ô, Márcia, deixa eu fazer só uma pergunta de esclarecimento. Você fala área, você está falando área do conhecimento ou o setor da atividade econômica da empresa? O Daniel mostrou os resultados por área do conhecimento. Por área. Então, a área é a área do conhecimento, não o setor da empresa. Não. Eu tô falando assim, porque esse trabalho que eu fiz, que a gente fez no setor de mineração, partindo do DGP, não tinha pós-graduado nas empresas. E todas cooperavam, né? Então eu fiquei com isso. Na engenharia, as pessoas não precisam, ou seja, a graduação é suficiente para manejar os conhecimentos, né? Enfim. Mas, enfim. Vanessa, quer perguntar? Eu gostaria de fazer um comentário. Pois não, Vanessa, por favor. Sim, primeiramente, queria parabenizar vocês, Daniel e Renato, trabalho extremamente interessante. Eu gostaria de reforçar que nos meus estudos de caso, né, que eu tive a oportunidade de fazer com o Renato na tese, essa questão da proximidade social apareceu quando a gente destrinchava, né, Renato, o histórico dos relacionamentos cooperativos. A gente sempre encontrava casos interessantíssimos de ex-alunos de universidades, né, que retornavam aos grupos de pesquisa posteriormente, né? Então, quer dizer, eu tive a oportunidade de encontrar esses resultados nos estudos de caso que eu fiz de relacionamentos cooperativos com o FMG, com a Unicamp, né? E sempre tive muita vontade de pensar em como trabalhar isso numa perspectiva mais quantitativa, de bases, né? Então, achei extremamente interessante o trabalho de vocês, queria parabenizar, um mérito enorme. Eu também tinha uma questão que eu gostaria de colocar, que de certa forma a Márcia já colocou, é a perspectiva das áreas de conhecimento. Se você pudesse explorar um pouco mais os resultados que vocês encontraram, eu sugeriria também essa perspectiva, né, de que em desdobramentos futuros vocês viessem a considerar essa perspectiva das áreas de conhecimento, né, dos grupos de pesquisa. E um resultado também que eu fiquei curiosa é que eu trabalho muito essa perspectiva do porte da firma. Se você pudesse comentar um pouquinho o resultado que você encontrou sobre como é que o porte se relaciona com esses resultados. Mas gostaria de reforçar fortemente o mérito do trabalho de vocês e a colaboração. Eu achei muito interessante, porque ao destrinchar nos estudos de caso qualitativos, eu encontrei fortemente resultados, né, na mesma direção de vocês. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Márcia. Daniel, você quer responder essa rodada? Depois a gente faz mais uma, se for o caso. Claro, Renato, mas antes eu acho que eu esqueci de te passar a palavra ao final da apresentação. Eu te peço desculpas, Renato, e você quer comentar antes também? Tranquilo? Pode tocar. Tá ótimo. Então, porque todos esses parabéns estão dando, muito mais para você do que para mim, tá certo? Estou de carona aqui, né? Não, eu discordo de você, mas vamos lá. Então, vamos lá, gente. Muito obrigado, Márcia, muito obrigado, Vanessa, pelos comentários e pelas palavras elogiosas. A gente ficou muito feliz de ver nosso trabalho abrindo esse interesse. Assim. Márcia, com relação... Eu acho que o comentário de ambas, né, com relação às áreas de conhecimento, isso é uma inquietação e uma angústia muito grande nossa. Porque a gente vê os resultados para áreas de conhecimento, esses resultados distintos, e a primeira coisa é por que é diferente, qual é a área que está dando mais, qual é a área que está dando menos, por que isso acontece. Então, isso cria na gente essa angústia de querer fazer isso, mas, como a gente sabe, os trabalhos têm o seu tamanho limitado, os trabalhos têm o seu escopo limitado, e por esse motivo a gente seria leviano da nossa parte, seria leviano tentar, sem fazer uma pesquisa densa e aprofundada da cultura de cada uma dessas áreas, eu tentar apresentar alguma explicação mais aprofundada. O que a gente se limita a fazer aqui, então, isso a gente faz ao final do nosso trabalho, vamos apontar as principais diferenças, ou vamos fazer uns highlights sobre as questões que nos pareceram que merecem estudos futuros, tá? Renato, acho que eu vou compartilhar de novo a tela aqui,
para que eu possa fazer isso nesse momento, já que foi colocado por ambas as colegas. Então, aqui eu estou voltando ao resultado. Vocês estão vendo aí? Estou voltando Sim. Ao resultado da primeira etapa, do primeiro estágio, ou seja, a escolha do parceiro. O que a gente encontra? Que parece que essa dimensão social ela é particularmente relevante na área de TIC, ou seja, mais relevante do que as demais. Da mesma forma, eu encontro um valor muito expressivo na área de engenharia e na área de saúde. Entretanto, quando eu vou olhar para as áreas de artes e humanidades e para a área de agricultura e veterinária, esse tem um valor ou tem um fator menor. Então, a gente se limita a achar isso. Para o segundo estágio, a coisa fica até mais interessante, tá, gente? Eu vou passar para a tabela do segundo estágio agora, que eu tenho algumas áreas que eu acho o valor do meu parâmetro bem robusto, bem amplo, como o caso de ciências sociais, como o caso de TIC novamente. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui, porque tudo isso pode variar um pouquinho com o tamanho da amostra, tá? E me chama muito a atenção que no segundo estágio eu não encontro um parâmetro significativo nas áreas de business, ou seja, ciências sociais aplicadas, né? Business, administração e direito, e nas áreas de ciências sociais, e nas áreas de ciências naturais. Ou seja, a gente está falando da nossa área, né? A gente está falando de economia, e parece que essa variável social não é tão relevante assim. Por que isso? Então, isso são pontos de interrogação que a gente coloca. Eu fico muito feliz de ver a colocação da Vanessa, porque eu acho que esse é o tipo de resposta que não se consegue dar no nível quantitativo. Eu acho que isso só explica essas diferenças, ou por que o social é importante aqui, ou é mais importante ali, se você fizer esse tipo de análise que a Vanessa e o Renato fizeram. Do contrário, é muito difícil você captar essa nuance, né? Então, é isso com relação às áreas. Eu acho que a Márcia fez uma outra pergunta, que é o papel, aí está discutir um pouquinho, o papel da pós-graduação para a inovação, e aí entrando na discussão sobre os NITs. Márcia, é uma coisa interessante, eu acho, que é um dos principais propulsores, uma das principais motivações desse trabalho foi a gente tentar discutir para que serve a pós-graduação em economias emergentes como a brasileira e mesmo em economias desenvolvidas. A literatura que tenta quantificar e evidenciar a contribuição da pós-graduação para a inovação, ela não é muito clara com relação a isso. Você tem muitos argumentos, na verdade, mas você tem pouca evidência empírica. A gente cita alguns trabalhos aí na nossa introdução para justificar a nossa decisão de pesquisa, e que você tem muita gente que fala, olha, é um ponto que ainda não está muito claro. Para que a gente tem pós-graduação? Qual é a contribuição efetiva para a inovação tecnológica? Esse link não está empiricamente colocado muito bem, apesar de, teoricamente, já estar muito bem colocado. E com relação aos NITs, que implicações isso teria para os NITs, Márcia? A gente, ao final do nosso trabalho, como eu mencionei, eu coloquei um pouquinho ali de policy implication. Na parte de discussão dos resultados, a gente detalha um pouquinho mais isso, né? A gente tem um artigo em especial, uma revisão de literatura, que está lá naquele compêndio de políticas de inovação, que é, enfim, bem famoso, me fugiu agora o nome do autor, e que ele tem um capítulo dedicado à colaboração universidade-empresa e políticas voltadas a isso. E em nenhum momento é citado ali, ou em outros artigos, esse papel da relação social, ou seja, parece que a dimensão social não está capturada nas políticas voltadas à promoção da colaboração científica. E o que a gente acha que o nosso resultado, ele dá margem a que a gente incorpore essa dimensão, esse argumento, nesse tipo de política, né? Quer dizer, se eu conseguir fomentar políticas das universidades de manter relações com seus ex-alunos,
ou então de colocação profissional de ex-alunos de pós-graduação em empresas ou na indústria, tudo isso parece que pode ter, o nosso resultado sugere que isso pode ser um caminho para elevar a qualidade e o nível das colaborações. Então, se você me perguntar o que os NITs deveriam fazer, eu acho que é considerar essa dimensão social, pelo menos é isso que o nosso trabalho sugere aqui, tá, Márcia? Enfim, eu acho que a Vanessa me fez uma pergunta sobre porte das firmas. Vanessa, aqui, com relação a esse assunto, esse é um ponto bem interessante e que a gente acha algo que, na verdade, está consolidado na literatura com relação à correlação positiva entre tamanho da empresa e probabilidade de colaboração. Eu vou tentar achar, deixa eu achar aqui, nesse segundo estágio, cadê tamanho da firma? Está aqui, ó, eu não sei se eu vou conseguir fazer, não sei se você está vendo aí, Vanessa, está aqui nessa linha, não sei se você está vendo o meu cursor. Ótimo. Então, aqui eu coloquei, para tamanho da firma, a gente colocou o número de empregados, tá? Uhum. Obviamente, o valor aqui do meu indicador, do meu coeficiente é pequeno, porque eu estou falando que qual é a contribuição para cada empregado adicional. Então, é claro que cada um empregado a mais não vai contribuir tanto, mas se a gente está falando de dezenas ou de centenas, isso daqui cresce exponencialmente, né? Então, perceba, Vanessa, nessa linha aí do meu resultado para o segundo estágio, que em todas as áreas do conhecimento eu acho um resultado positivo e estatisticamente significante para a correlação entre tamanho da empresa e chances de colaboração, chances dela decidir colaborar. Esse é um resultado meio, aparentemente, consolidado na literatura, pelo menos os artigos que a gente achou sobre isso, eu não me debrucei tanto porque não era o nosso objeto central, mas os artigos que a gente achou sobre isso concordam com esse nosso achado, então a gente considerou isso como, ufa, parece que nosso modelo aí tá acertando com relação a esse ponto. Vou aproveitar a sua pergunta, Vanessa, para falar de um outro ponto parecido com esse, que é o tamanho do grupo de pesquisa, que é o que está aqui do 3 linhas acima. Isso é um ponto que, inclusive, nós recebemos um comentário de um parecerista a respeito, porque existe uma discussão se o tamanho do grupo de pesquisa importa para a colaboração ou não. E esse é um debate em aberto. Não parece haver consenso se grupos de pesquisa maiores colaboram mais ou se não, ou se são aqueles grupos pequenos, as boutiques científicas que são aquelas que vão mais e que colaboram mais com as empresas, tá? Então, você tem essa questão do tamanho nos dois lados aí da parceria. Não sei se ficou claro, Vanessa, se eu puder aprofundar mais, por favor, me diga. Não, tá ótimo, muito obrigada. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Valeu, Daniel. Acho que a sugestão da Márcia, eu acho que é importante a gente colocar nas implicações, né, Daniel, do trabalho, tá certo? Porque eu acho que tem implicações que são implicações para políticas e são implicações gerenciais, por exemplo, o gerenciamento dos NITs, né, dos escritórios de transferência de tecnologia. Então, deixar claro que ter um agente que faz essa ponte é muito importante, né? Na tese da Vanessa, a Vanessa chamou na tese, nos artigos, né, que ela tem apresentado ainda, estamos tentando publicar, ela chamou isso de gatekeepers, né? São atores que fazem a ponte, né? Então, é o cara que está na empresa, mas tem um contato com a universidade e faz essa ponte, tá? E no caso eu acho que isso aí, esse ponto, Daniel, do tamanho da firma, acho que confirma resultados, inclusive resultados do Brasil, no caso da Vanessa, que o foco foi pequena empresa, também, mesmo entre as pequenas empresas, pegando só universo de pequenas empresas, o tamanho da empresa, ela impacta positivamente, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Clara, Suelene e Paulo. Alguma pergunta, pessoal?
parabenizar vocês aí pelo trabalho. Eu entrei depois, enfim, eu não acompanhei toda a discussão, mas parabéns aí. Obrigado, Paulo. Bom, eu estou igual o Paulo, eu cheguei atrasada, peguei parte. Então, eu acho que... eu fiquei com uma dúvida, na verdade, do institucional. Como que você mediu? Você falou que entre público e privado, né? Mas você separa o que é universidade, o que é faculdade, porque existe uma diferença, né? Às vezes você tem uma faculdade privada, que até... aí você tem universidades privadas que estão muito... E aí eu não sei, assim, se tem essa separação, se faz... Universidades privadas de pesquisa, Suelene, você está falando? Universidades privadas, porque o que você separou foi se era público ou se era privado, só isso, né? Mas não fez diferenciação entre institutos, faculdade. Você inclui instituto de pesquisa ou não? Só universidade? O que está aí dentro? Está perguntando tipo Embrapa, IPT, tipo, é isso? Não, Embrapa tem também os institutos de pesquisas, né? Os PT, IF. Como IPT. Ou PT, ou coisas do gênero. Não sei. Mas aí, como eu cheguei atrasada, eu fiquei na dúvida se já tinha dito, entendeu? Suelene, eu agradeço pela pergunta. Aqueles pontos que a gente fica muito tempo para decidir, mas que tem muito pouco que se dizer numa apresentação, né? É uma dessas escolhas de você passa muito tempo trabalhando nela para decidir, você não mostra, de fato, porque acaba sendo uma minúcia técnica. Várias possibilidades em relação à variável institucional, sobre a institucionalidade dos institutos, tá, Suelene? Eu tentei trabalhar entre universidade e faculdade, eu tentei trabalhar se era, enfim, se estava dentro da universidade ou não, e o que eu encontrava era muito pouco de resultado diferente, e se eu introduzia essas variáveis, eu acabava perdendo muitas observações, porque nem todos os locais eu tinha essa identificação. Então, isso me gerava um problema muito grande. E eu tinha dificuldade também, Suelene, para conseguir interpretar o resultado. Assim. O que significava isso na prática? Eu não encontrava na literatura muito eco sobre o que isso representaria para a minha decisão ou para o meu modelo empírico. Eu acabei fazendo como restrição, ou seja, como critério restritivo, se aquele instituto de pesquisa estava dentro de uma instituição que formava alunos de pós-graduação, tá? Então, como essa era a minha variável que eu tinha interesse em estudar, a minha amostra está limitada a grupos de pesquisa que estão dentro de uma instituição que tem aluno de mestrado e doutorado. Então, você tem os grupos de pesquisa ali no CNPq, que estão em instituições diversas, que não necessariamente formam alunos. Nesses casos, eu estou jogando fora. E, com relação à variável de proximidade institucional, isso é uma discussão que a gente fez muito. A literatura tem aí diferentes medidas de como é que você mede esse nível de proximidade, né? E o que a gente tentou capturar aqui, Suelene, foi... a gente sabe que universidades públicas e privadas estão sujeitas a regimes jurídicos muito distintos, seja de contratação de docentes, de escolha de alunos de pós-graduação, quanto de contratação, como de colaboração, né? Então, o que a gente tentou capturar é se esse regime jurídico a que elas se encontram sujeitas, o regime público ou o regime privado, teria algum efeito aí teria algum efeito na escolha da empresa. A gente trabalha mais isso como um critério de controle, tá, Sueli? Essa variável foi mais inserida aí para um controle, para a gente evitar alguma endogeneidade aí, de universidade pública ter mais um viés mais forte de pesquisa, alguma coisa em determinada área do conhecimento, ou privado em outro, e a gente queria muito controlar por isso, para evitar aí uma endogeneidade nesse caso. Tanto que a gente encontra alguns resultados distintos.
dependendo da área de conhecimento. Pode ser significativo ou não, e pode ser positivo ou negativo. Mas a gente não entra na discussão a fundo dessa variável, exatamente por não ser o objeto do nosso estudo e ser mais uma variável de controle. Deu para entender? Sim, não, entendi. Porque a gente sempre fica, né, pensando, como é que mediu essa... exatamente, como que mede essa distância institucional, né? Mas aí, realmente, é o que você falou, você testa, vocês colocam um controle que é o importante, realmente. Não, bom, mas muito bom, parabéns. Bom, pelo menos a parte que eu vi que estava muito bom, então, parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Desculpa ter chegado atrasado, mas... Obrigado, Helene, da pergunta. Daniel, acho que é isso. Podemos encerrar. Obrigado pela presença de todos. É um prazer. E na semana que vem não teremos mais seminários. Vamos retomar nosso seminário no começo do ano que vem. Eu quero agradecer a todos que participaram conosco em todos os eventos ao longo desse ano, né? Começamos lá esses seminários eram seminários que nós fazíamos presencialmente no Instituto de Economia da Unicamp. Esse ano fizemos todo online, né? Então, a gente não sabe como vai fazer ano que vem, mas certamente esse formato, né, mesmo que a gente faça uma coisa híbrida, vai permanecer. Eu agradeço mais uma vez todo mundo que participou, agradeço o Daniel pela apresentação de hoje, agradeço todo mundo que fez apresentações ao longo dessa série de seminários, né? Nós temos uma playlist no canal do YouTube do IE com todos esses eventos, seminários online de Economia Industrial e Inovação, e ele vai ficar disponível para todo mundo que quiser lá ver, está à disposição. Obrigado, pessoal. Até a próxima.